Pessoal, vamos entrar no nosso módulo 3, né? Vai ser o mais longo até agora, pelo menos no número de slides, justamente porque acho que é o que gera mais dúvida no pessoal atualmente, né? Já que tudo hoje tentam resumir a neurotransmissor. Então, está assim, está feliz, é serotonina, né? Você está apaixonado, é ocitocina, você está viciado ou motivado, dopamina. A gente vai ver que não é bem assim, ok? Então vamos começar falando, né? Então, a gente parou da comunicação sináptica e a gente viu que nós temos comunicação química por neurotransmissores. Então, comunicação sináptica. A comunicação célula a célula utiliza a sinalização química e elétrica, né? Igual a gente conversou, para coordenar a função e manter a homeostasia. Tá, então nós temos aqui a liberação de neurotransmissor de um neurônio pré-sináptico para um pós-sináptico. Esse buraquinho entre os dois, tanto o pré quanto o pós, é a fenda sináptica, ok? Então aqui nós temos a fenda sináptica. E lembra que a gente conversou que o terminal ali do axônio recebia vesículas? Tá aqui, vesícula sináptica com moléculas de neurotransmissores. Então temos tudo aqui, né? Então o potencial de ação chega ao terminal axonal. Lembra que a gente tinha o potencial ali que fazia isso aqui, né? Então, chegou no terminal do axônio. Ok, quando chega esse potencial, há uma despolarização que neste caso aqui abriu canais de cálcio dependentes de voltagem e entra cálcio para dentro da célula. Potencial de ação 1, entrou o cálcio aqui, 2. 3. A entrada do cálcio inicia a exocitose do conteúdo das vesículas sinápticas. Então as vesículas aqui. O conteúdo, neste caso, são neurotransmissores. Então entrou cálcio, vão degradar. Vamos liberar esses neurotransmissores. O neurotransmissor difunde-se através da fenda sináptica, o 4 aqui, e se liga aos receptores, o quadradinho, da célula pós-sináptica. E aqui nós vamos ter uma resposta dessa célula, tá? Então, assim que funciona a liberação de neurotransmissor. Potencial de ação pelo axônio, entrou cálcio, neste caso, cálcio liberou o neurotransmissor passou pela fenda, se ligou ao receptor do neurônio pós-sináptico e aí teve uma ação desse neurônio, ou uma continuação de ação, né? Beleza, a gente vê que não é nada muito complexo. Mas quando termina isso? A ação neurotransmissora vai encerrar quando os compostos químicos são clivados, recaptados para dentro da célula ou se difundem, vão para longe da sinapse, tá? Então, olha só, os neurotransmissores podem retornar aos terminais axonais para reutilização. Então, olha aqui, alguns se ligaram, esse é o pré, né? Pré, e aqui é o pós. Olha que alguns se ligaram aos receptores, neurotransmissores são essas bolinhas aqui, né? Tanto que saiu da vesícula. Alguns se ligaram aos receptores, alguns aqui no 1, né? Podem retornar aos terminais axonais, tá? Então, olha só, 1 retornou, tá? No 2, as enzimas inativam neurotransmissores, tá aqui, degradou. Um clássico exemplo é a MAO. Deixa eu sair da frente. Monoamina oxidase, tá? Ela degradou. Tipo a serotonina, por exemplo, noradrenalina, né? E 3, os neurotransmissores podem difundir-se para fora da fenda sináptica por difusão. Saiu daqui, pode ir para o vaso sanguíneo, por exemplo, tá bom? Então nós temos isso também. Lembra outra coisa também que eu acabei não falando? Que o neurotransmissor pode ir tanto aqui para a célula pré-sináptica novamente, quanto para as células da glia. Lembra que entre elas também há uma comunicação. Então essas células da glia também recebem sinais ali de neurotransmissores, né? Que é um tema de pesquisa aqui bem atual hoje, tá? Hoje, final de 2022. Tá, como é que funciona para liberar? É por potencial de ação. Estímulo fraco vai liberar pouco o neurotransmissor. Já estímulos fortes vão gerar mais potenciais de ação e mais liberação. Fraco, liberou só um pouquinho. Aqui mais forte, liberou mais, né? Então, olha os potenciais aqui. Deixa eu dar um zoom. Olha isso, né? Veja que sempre há uma hiperpolarização, despolarização, hiperpolarização, despolarização. Tá bom? Então,
Aqui nós vamos ter um estímulo, né, que é o neurônio. Onde está o soma dele? Corpo celular. Aqui os dendritos, né? Então teve um estímulo, recebeu, legal. Ó, teve um potencial graduado, foi aumentando, foi liberando isso, e no terminal axonal, então, fez a sinalização para liberar os neurotransmissores, tá? Logo, essa liberação vai depender, né, de toda essa sinalização que foi passada no neurotransmissor, tá? Aqui é um resuminho. Então, síntese e armazenamento dos diferentes tipos de neurotransmissores, né? Então, vamos lá. Peptídeos. Aqui, ó, temos o retículo endoplasmático rugoso. Lembra que faz síntese de peptídeo, né? Então, nós temos aqui, ó, essa organela, né? Então, nós temos aqui os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso ligado ao ribossomo. O peptídeo precursor é sintetizado, então, no retículo rugoso, clivado no aparelho de Golgi, tá aqui, ó, né? Então a gente está vendo aqui que tem essas bolinhas azuis e vermelhas. E aí, no 3, elas vão então, as vesículas secretoras, que são os que seguram ali, né, os neurotransmissores, igual a gente viu aqui, essas vesículas aqui, elas também vão ter ação ali, vão vir, na verdade, do aparelho de Golgi, tá? Então as vesículas secretoras contendo esses peptídeos, elas originam aqui, tá? No aparelho de Golgi. Os glândulos secretores são transportados ao longo do axônio, olha só. Você fez peptídeo, fez a vesícula, transportou em 4, né? E aí, o que você vai ter aqui? B. Neurotransmissores do tipo aminoácidos e aminas. A gente já vai ver isso, mas tem diferença, tá? Então nós temos neurotransmissores que são de aminoácidos, como glutamato, e algumas aminas, como serotonina, ok? E aqui nós temos, né? Ó, as enzimas convertem moléculas em neurotransmissores, tá? Então, a gente também vai ver que um neurotransmissor pode vir de um aminoácido. E a gente tem ação enzimática nesse papel, tá? E os transportadores proteicos carregam os neurotransmissores para dentro da vesícula sináptica. Então, nós temos transportadores aqui, né? Como transportador de dopamina, por exemplo, tá? Então, esses neurotransmissores aqui, eles podem ser diversos tipos, aminas, peptídeos, né? Vir de aminoácidos, na verdade. E nós temos transportadores aqui que vão atuar nessa ação, ou até na recaptação. Recaptação é quando nós temos aqui na fenda sináptica, ele volta para cá, volta para o neurônio pré-sinapse, tá? Aí é uma recaptação. Ok, então nós temos aqui outros exemplos, né? Eu lotei de exemplo aqui para ficar algo ali muito claro na cabeça de vocês. Região pré-sináptica, região pós-sináptica, fenda sináptica no buraquinho, vesícula sináptica, ó, entrou cálcio, beleza? Entrou cálcio, o que aconteceu? Liberou o conteúdo na fenda sináptica. Liberou aqui, lembra que tem que se ligar no receptor da parte pós-sináptica, tá? O que não foi utilizado vai ser reciclado aqui. Então, ó, é reciclado por um processamento de endocitose. Então, primeiro você tem a exocitose, degradação. O que não utilizou, endocitose, tá? Bom, agora que a gente já viu esta primeira parte, deixa eu dar um zoom aqui. Perdão, acabei mexendo a câmera, né? A gente vai ver os tipos de neurotransmissores, tá? Rapidamente aqui, né? Nós temos o GABA, ácido aminobutírico, todo mundo conhece pela ação principalmente inibitória, tá? Nós temos o glutamato, uma ação mais excitatória, né? Glicina, que é um aminoácido, tá? E aqui do tipo de aminas, acetilcolina, né? Ela tem uma comunicação, por exemplo, sistema parasimpático, contração muscular. Dopamina, por exemplo, que é sistema motor e motivacional, sistema de recompensa ou previsão de recompensa. Adrenalina, sistema luto-fuga, noradrenalina. Histamina, que a gente sabe, tem até uma classe de fármacos, né? Os também histamínicos aqui. Serotonina, que muita gente liga bem-estar, a gente vai ver que não é isso, tá? Ela tem diversas outras funções. Peptídeos, colecistoquinina, dinorfina, encefalina, N-acetil, aspartilglutamato, neuropeptídeo Y, somatosacina, substância P, TRH, que depois vai liberar TSH, que depois vai fazer T4 e um pouquinho de T3 na glândula da tireoide, e o polipeptídeo intestinal vasoativo. Todas essas classes, todos estes caras são considerados neurotransmissores. Todos, tá? Bom, e eles têm receptores específicos. Então, é bem um esqueminha bioquímica, né? Você tem uma bolinha, você vai ligar no receptor
de bolinha. Você tem um triângulo, você vai ligar num receptor de triângulo, tá? Você tem um quadrado, você vai ligar num receptor de quadrado. E assim a gente vai indo, tá? É claro que não é bem o esquema chave-fechadura, porque a gente sabe que quando há uma ligação, ligou no receptor de bolinha, pode haver uma mudança, né, conformacional desse receptor, aí não fica bem assim. Aí ele pode mudar um pouquinho, né, mudar a sua estrutura, diminuir um pouquinho aqui, enfim. Não é bem o esquema chave-fechadura, né, mas a gente sabe que para fins didáticos isso funciona, tá? Então cada neurotransmissor vai ter seu receptor específico na célula pós-sináptica. A acetilcolina nós temos dois, o nicotínico, tá? E o muscarínico. Tanto que nós temos fármacos agonistas, que é a nicotina e a muscarina, e antagonistas, que é o curare e a atropina, tá? Na noradrenalina nós temos receptores alfa e beta. Quais são os fármacos agonistas? Fenilefrina, isoprotenerol. Antagonista, fenoxibenzamina, propanolol, tá? Nós temos outros também, né? A própria embina, é um antagonista de receptor alfa 2, tá? Então, mesmo dentro desses receptores, beta, por exemplo, nós temos beta 1, beta 2, beta 3. Alfa, nós temos alfa 1, alfa 2, tá? Glutamato, nós temos dois. O AMPA e o NMDA. Guardem esses caras, porque a gente vai falar bastante deles quando a gente entrar ali em memória e em potenciais ali de ação mais potentes, tá? Nós temos o GABA, que temos a estrutura GABA-alfa e GABA-beta, tanto que alguns fármacos, né? Perdão, acabei saindo. Tanto que alguns fármacos ligados a... Acabei perdendo aqui, perdão. Ligados ali a agonismo GABA, eles variam um pouquinho no receptor, tá? Então, isso também é bem importante. Qual é o receptor que está ligando, né? O próprio ATP é um neurotransmissor, tá? E a adenosina também. Tanto que a gente fala da cafeína, né? Inibidor ali de adenosina, por isso que ela te deixa mais alerta. Então tem ela aqui também, né? Antagonista cafeína, tá? Para terminar, pessoal, né? Eu repeti algumas tabelas só para vocês verem que receptores muscarínicos nós temos M1 a M5. Glutamato, né? Nós temos ali, só para vocês lembrarem, a MPA e NMDA, tá? Então, nós temos diversos tipos também. GABA, GABA-B1, GABA-B2. A serotonina é campeã. Tudo isso aqui de receptor. Dopamina também, de D1 até o D5. Os que a gente mais vai ver na parte comportamental é D1 e D2, tá? E, por fim, nós temos os receptores de noradrenalina, que é igual eu falei para vocês, né? Nós temos o alfa 1, alfa 2, aqui, e beta 1, beta 2, beta 3. Depois eu vou trazer exemplos práticos termogênicos, que é mais fácil a gente guardar. Receptores opioide, tá? Mu, kappa, delta, né? Isso aqui também tem ação no sistema de recompensa, no sistema de gostar. Receptores canabinoides também estão ligados ao gostar, né? E até a mecanismo de busca, CB1 e CB2. Receptores de ATP e de adenosina, tá? Então temos todas essas classes diferentes de receptores. Na próxima aula a gente continua falando agora, né, dos receptores mais a localização, porque não importa só o tipo, mas aonde que vai agir, em qual local que está, ok? Então na próxima aula a gente continua esse papo.